Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 99 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é jornalista, professor universitário na área de aviação e tem mestrado em gerenciamento de aeroportos e de companhias aéreas pela Embry-Riddle Aeronautical University, uma das mais respeitadas universidades de aviação do mundo. Estudioso do universo da aviação, há 22 anos, ele vive na cidade de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, onde também é instrutor internacional da Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Apaixonado por aviação, desde garoto, ele gostava de passear no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para ver o movimento das aeronaves e encontrar os amigos que trabalhavam em companhias aéreas. Já na década de 1980, depois de passar uma temporada no exterior, ele retornou ao Brasil e conseguiu um trabalho na Varig, no aeroporto de Viracopos. Posteriormente, ele trabalhou nas companhias aéreas KLM e na British Airways, já no aeroporto de Guarulhos, onde permaneceu por 12 anos. Sempre muito atencioso e simpático, durante a nossa conversa, ele contou sobre o início da sua carreira no mundo da aviação, narrou suas viagens para conhecer in loco e pesquisar o funcionamento dos mais diferentes aeroportos pelo mundo. Relembrou dos tempos em que trabalhou na British Airways como atendente especial aos clientes e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre aeroportos, companhias aéreas e preços das passagens. E é com muita alegria, já com o boarding pass em mãos, pronto para embarcar, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Peter Biondi, o Peter do canal Asa, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Peter Biondi! Tudo bem com você, Peter? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui. Espero que tenhamos coisas gostosas aí para conversar. Welcome, Peter. Seja muito bem-vindo, Peter, ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Peter, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 25 de maio de 2022. Moro em Atlanta, na Georgia. Fica para cima da Flórida, para quem não sabe onde fica a Georgia, fica para cima da Flórida.
Eu moro aqui pertinho do aeroporto mais movimentado do mundo e de uma das maiores companhias aéreas do mundo. Então é uma coisa que eu gosto muito dessa cidade, é que tem muita coisa de aviação, e eu gosto muito de aviação, né? Então, estou aqui nos Estados Unidos já há 22 anos. Uau, Então, Peter. E aí, falando então já de aviação, me explica como é que é essa sua relação com a aviação, como é que nasceu a sua conexão, a sua paixão, né, pela aviação, e o que você podia relembrar um pouco sobre o seu início de carreira na aviação, que eu sei que você está há muitos anos ligado diretamente ao trabalho em aeroporto, em companhia aérea e também na área de educação em aviação. O que você podia contar um pouquinho? então eu cresci em Campinas, né? E Campinas não tem praia, então você vai no aeroporto, né? Então, mas era incrível o número de pessoas que a gente acaba conhecendo que trabalhavam na aviação. Eu tinha um vizinho que trabalhava na Panam, eu tinha um vizinho que trabalhava na Swissair, eu tinha um amigo que trabalhava na KLM, eu tinha um primo que trabalhava na Alitalia, eu tinha uma tia na França que trabalhava na Air France. Então, acabei crescendo com muita gente de aviação em volta, né? Então você vai pegando esse gosto pela aviação. E também Campinas tinha um ônibus ali, com 12, 13 anos eu já ia para o aeroporto sozinho, pegava ônibus de linha ali normal, né? Então no verão, quando não tinha aula, ali você pegava, às vezes passava o dia de manhã cedo para Viracopos, ficava até de noite ali, né? E ficava conversando, às vezes, com o pessoal de companhia aérea, assim, né? Mas depois, mais tarde, eu fui morar fora, fiquei um tempo fora do Brasil, morei em alguns países diferentes, morei na Europa, e daí eu voltei para o Brasil, ia ficar só um tempo e voltar para a Europa, mas daí uma pessoa falou, faz faculdade aqui e tudo, né? Daí eu falei, acho que de repente vale mais a pena, né? E daí eu fiz faculdade de jornalismo no Brasil e arrumei um emprego na Varig, em Viracopos. Comecei a trabalhar na Varig em Viracopos, inclusive estava até agora conversando com os meus amigos de Varig de Viracopos. A gente mantém contato até hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, o pessoal todo mandando foto antiga, né? E era um lugar muito legal, porque você tinha contato com todos os departamentos ali do aeroporto, gente de outras companhias aéreas, né? Então, foi uma boa escola sobre aviação, né? E depois passei pela KLM, passei pela British Airways, depois vim fazer mestrado nos Estados Unidos, na Embry-Riddle Aeronautical University, na Flórida. Eu fiz um mestrado com especialização em administração de companhias aéreas, administração de aeroportos, e daí, por causa do meu conhecimento de aviação, os professores ficaram impressionados lá e me pegaram de assistente, comecei a ficar de assistente professor, começaram a me dar oportunidade para dar aula, os alunos gostavam da minha aula, né? Eu tinha muito mais experiência do que os professores, eles eram bem acadêmicos, mas não tinha muita experiência, né? E toda aula que eu dava eu tinha história legal para contar, então isso atraía muito. Então peguei esse gosto por dar aula de aviação, virei pesquisador também, trabalhava com os professores fazendo pesquisa na área de aviação, e depois dei aula numa outra universidade aqui na Geórgia por vários anos, de 7 matérias diferentes de aviação. Eu era tipo um super professor. Era uma escola menor, né? Ninguém quer dar aula em escola menor, né? E então era difícil achar professor. Então, qualquer matéria ali, a única coisa que precisa ter é um mestrado que fala aviação. Não importa se é uma área específica ou outra. Então, acabei virando um super professor de aviação, tinha que estudar várias coisas. Era muito desgastante. Eu chegava a ter por semestre 180 alunos nas minhas aulas, né? Uau, Passava fim de semana só corrigindo prova, trabalho, tudo, né? uau. Então, foi aí que, de repente, eu passei para essa área acadêmica, né? E fiquei um tempo, ainda dou cursos, mas não em faculdade, dou cursos para cursos executivos para pessoas de companhias aéreas. Mas foi mais ou menos assim. Eu acabei de receber aqui, Peter, uma pergunta que chegou voando aqui e acabou de desembarcar aqui no meu WhatsApp, uma pergunta feita pelo comandante Robert Swedligin, o Captain Bob do canal Asa, que ele é ouvinte aqui também do podcast Outra Visão. Eu sou ouvinte do canal Asa, mas ele também ouve aqui. E ele mandou uma pergunta para você, Peter, que ele queria saber, ele queria que você contasse um pouco dessa época que você trabalhou lá na British Airways, em Guarulhos, e também falar de uma despedida que vocês fizeram
para a tripulação do último voo do TriStar, antes de ser substituído pelo 747-200? Essa é a pergunta do Robert. Então, é muito interessante, porque eu trabalhei em Viracopos, na Varig, daí inaugurou o aeroporto de Guarulhos. Daí minha chefe me transferiu para a Varig em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Uns meses depois, ela foi transferida, então ela acabou sendo a minha chefe em Guarulhos. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando na Varig em Guarulhos, entrei no serviço de atendimento especial, e depois fui convidado pelo gerente da British Airways a trabalhar na British Airways, fiz uma entrevista, fui trabalhar na British Airways. Mas era uma época interessante que tinha esses meninos que iam no aeroporto passear. Uma coisa que eu fiz antes, né? Eu fui um desses meninos que ia passear em aeroporto. Então eu olhava os meninos lá, inclusive o Robert era um desses meninos que ia lá passear, né? E às vezes eles iam lá pedir timetable, né? E essas brochuras com alguma propaganda de aviação, eles gostavam, né? E às vezes o pessoal das companhias aéreas nem dava muita bola, mas eu olhava e falava, pô, esses meninos são como eu, né? Então eu conversava muito, dava bola, embarcava, sempre tinha alguma coisa legal, eu dava para eles, né? E eles estavam sempre lá no aeroporto. E a British Airways voava com o L1011, né? O TriStar, né? E daí ela mudar para o 747. Então, no último dia do voo do TriStar, eles levaram uma placa, tem uma foto até hoje, assim, né, uma placa escrito "Tchau, TriStar", falando com a tripulação, e tinha um terraço bonito. A tripulação de dentro do avião, ela viu que eles estavam com essa placa despedindo, né? Daí eles abriram a escotilha da cabine, tinha uma escotilha de segurança, né? O comandante abriu, deu uma comissária, saiu com um pano escrito, acho que ela escreveu com batom, alguma coisa, porque ele falou, nós amamos, o Robert escreveu, nós amamos vocês. Daí ela saiu com um sinal assim, escrito num pano, acho, e falando assim, nós amamos vocês também, né? Então foi super legal, acho que é uma coisa que ninguém nunca tinha visto isso, né? A comissária sair da escotilha com uma placa assim, nós amamos vocês. Então, muito legal, até meus colegas de trabalho assim gostaram, falaram, pô, que legal essa molecada vem aqui fazer essa homenagem aqui na British Airways. E é uma coisa que saiu batido assim pela imprensa, ninguém comentou, né? British Airways vai mudar do TriStar para o 747, saiu em branco aí, né? Então, foi mais ou menos essa história ali, né? Então, a gente tinha esses meninos que iam lá, gente que batia papo, né? Era muito gostoso. Ô, Peter, eu acho legal você puder explicar para mim, para aqui para os nossos ouvintes, como é que é o trabalho de um profissional no aeroporto, né? Você comentou desse período que você trabalhou lá na British. O que você podia explicar? Como é que é a dinâmica? Porque é uma pressão ali enorme, né? Uma pressão de tempo, de responsabilidade. O que você podia explicar para mim e para os ouvintes aqui, até para quando as pessoas forem no aeroporto e verem lá as pessoas das companhias trabalhando, anotando, né, falando no rádio e tudo, o que envolve esse atendimento aeroportuário aí, né, especificamente lá, vamos pegar como exemplo a época que você estava lá na British, quais são os trâmites que têm que ser feitos, o que acontece nesse trabalho? Primeiro é que tudo é planejado, né, com antecedência, né? Voos são planejados com antecedência, por exemplo, a comida no avião. A gente tinha que falar para o pessoal do catering pelo menos uma semana antes já o que vai precisar, né? Então tinha muita coisa que já é planejado, a gente já vai planejando o voo antes do dia, já tem planejamento, né? Daí no dia do voo, bem antes do voo, também tem um planejamento, você já sabe quantos passageiros vão ter, quantos balcões de check-in aberto, você já planeja o número de containers para carregar, já vê com a carga quanto vai ter de carga. Então, tudo é muito planejado, né? Na aviação, você não espera acontecer para ficar surpreso. Você já tenta antecipar os problemas. Então, as pessoas das companhias aéreas já estudam, né? Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Mas se você vê uma família lá que está num lugar separado, né? Então, você já vai lá, peraí, eles vão chegar aqui, vão reclamar, né? Já vamos ver aqui os assentos disponíveis, vamos colocar a família sentada junto, né? Então, tudo isso já é observado antes do voo, né? Que problemas pode aparecer no voo que a gente já pode consertar aqui, né, antes de acontecer, né? Então, tem um planejamento, né? Vocês já sabem mais ou menos quanto você vai precisar, quantas pessoas no check-in, tudo, né? Você antecipa, por exemplo, vai ter passageiro de cadeira de rodas, vai pedir cadeira de rodas, então você já deixa mais ou menos tudo planejado para que
alguém possa levar o passageiro. Então, acho que uma coisa que a gente aprende na aviação é muito isso, de antecipação, né? É tudo muito antecipado, né? Tudo muito planejado, não tem surpresa assim, né? O problema é que tem situações adversas, né? Você tem um mau tempo, você tem um atraso de voo, você tem um problema mecânico no avião, né? Então você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essas situações, né? Porque não é uma coisa que depende de você às vezes, né? E tem passageiro que entende isso, tem uns que não, né? Eles acabam atacando a primeira pessoa que está ali na frente. E muitas vezes você tem que ter muita paciência, né? Saber lidar com essas situações. Então, quem é o pessoal que trabalha na aviação acaba desenvolvendo certas habilidades, assim, muito boa, né? De como lidar com pessoa, né? Porque hoje a pessoa tem um dia ruim, ela chega lá no aeroporto, acha alguém que trata bem, desconta tudo na pessoa, né? Então, já vi muitas situações dessa, né? Mas o importante é isso, é tudo muito planejado, né? Você tenta evitar qualquer problema de surpresa, né? E tem também, né? Por exemplo, hotéis, se tivesse algum problema com voo atrasado, a gente já tinha lista de hotéis, a gente tinha tudo planejado, se precisasse tratar dessas situações especiais, a gente já tinha como fazer, né? E tem vários problemas, por exemplo, mala perdida, uma coisa que ninguém gosta de lidar, porque deixa passageiro muito bravo, né? Mas acontece, né? De perder mala. E, inclusive, teve um caso na British Airways que veio um time de futebol estrangeiro jogar contra a seleção brasileira. E eles vieram de British Airways, esqueceram um container com a mala deles lá, lá no exterior, e daí ficou, nossa, vai aparecer na televisão eles com outro uniforme, não está o uniforme aqui, vai pegar mal. Daí a gente conseguiu, o uniforme sim, chegou de manhã, os uniformes, tudo, e o jogo era à noite, assim, né? Mas são situações que você fica assim, nossa, vai aparecer na televisão, vai pegar mal aí, né? Nossa. Então tem essas situações aí meio chata que ocorrem, né? E nem tudo também é alegria, né? Nem todo mundo está viajando por causa de coisa alegre. Tem gente que vai para um hospital, tem gente que vai visitar um parente doente, né? A gente tem que ser muito sensível, né, para entender que muita gente está viajando, está sob algum tipo de pressão psicológica também, né? Então nem tudo é festa, vamos visitar e viajar, né? Tem gente que tem aquele dia terrível ali e vai para o aeroporto, né? Então, são essas coisas que envolvem ali o dia a dia, né, do aeroporto. Habilidade de lidar com autoridades também, né? Então, a gente tem que lidar com Polícia Federal, com Receita Federal, com Polícia do Aeroporto, com a Infraero, né, na época. Então, você tem que ter muita habilidade de diplomacia, né, para lidar com esses órgãos também. Outra coisa que você acaba desenvolvendo, uma certa diplomacia, né? O pessoal de aeroporto tem que ser bem diplomata para saber lidar com todo esse pessoal aí, né? Uau, uau. E ainda pelo que você relatou, você pegou nessa época logo da abertura do aeroporto de Guarulhos, né? Então, tudo muito novo para todo mundo que estava ali também, né? Um ambiente novo, enfim, embora os procedimentos são internacionais, né? Mas a aplicação deles na operação lá em Guarulhos era tudo muito novo, né? Não, eu lembro na Varig, não tinha nem praça de alimentação. Olha. Começaram os voos ali da Varig e não tinha praça de alimentação. A Varig trazia catering, trazia comida para os funcionários poder comer, porque não tinha nem onde comprar comida no começo. Então, peguei o aeroporto bem cru mesmo, assim, não tinha quase nada no aeroporto, né? Então, tudo ainda, muita coisa ainda não estava funcionando direito, muita gente ainda não sabia direito o que tinha que fazer, as suas funções, né? Havia muita deficiência de serviços no começo, tudo. Então, foi uma fase meio difícil. E eu vim de Viracopos, estava acostumado com um avião grande, né? Muita gente que trabalhava comigo veio de Congonhas, estava acostumado com avião pequeno. Eles tinham até um pouco de ciúmes, né? Fala assim, pô, esse cara aí já lidou com um monte de avião grande, a gente está começando aqui, né? Então, mas o comecinho foi bem deficitário mesmo ali de Guarulhos, né? Tinha coisa ainda em construção. Inauguram rápido, né? Para inaugurar em dia de festa, assim, né? Vamos inaugurar nesse dia, assim. Mas já aconteceu com outros aeroportos também. Não está nada pronto, mas eles inauguram e começa a operação, né? É, Então, e, então foi assim. e como é que assim, a responsabilidade de quem que autoriza libera um 747 para decolar para Londres assim?
como é que no processo né, de embarque, toda a checagem e tal, coloca embarques passageiros, alimentos e etc. Quem que libera, dá a canetada de, ó, pode ir? Como é que funciona isso, É Peter? uma coisa interessante que a aviação é trabalho de equipe, né? São várias pessoas juntos, cada um fazendo o seu trabalho e cada um libera a sua parte, né? Por exemplo, quando você vai ver um lançamento de uma nave espacial, você vê várias pessoas falando, ó, sistemas ok, ah, propulsão ok. Daí cada um vai dando um ok, assim, né? Daí tem uma última pessoa que fala, ok, todos os sistemas, então pode ir, né? Então, na aviação, cada um faz o seu, né? O comandante recebe o plano de voo, ele prepara tudo, a comissária prepara tudo dentro do avião, checa se tem comida direitinho, se foi entregue tudo que precisa ser entregue, ela dá uma checada, tudo, né? E o pessoal de carga traz a carga. Então, é uma equipe, né? É quase que um quebra-cabeça que vai montando assim, né? Daí você vai vendo as peças, tudo ok, né? Daí, quando está tudo pronto, daí o comandante já está... Tem uma das últimas coisas que entrega no avião é o balanceamento do avião, né? Que você tem que saber o peso, como que o peso está distribuído, e daí você entrega para o comandante, assim, 10 minutos antes do avião sair, todos os cálculos para ele, com o peso do avião, e ele calcula o centro de gravidade, daí ele sabe as velocidades que ele vai decolar, né? A famosa V1, VR e V2, né, ele calcula. Porque o avião ele não pode decolar a não ser que tenha uma certa velocidade. Cada voo é diferente, vai depender do vento, tudo, né? Então, daí, uma das últimas coisas, você entrega ali o balanceamento, que agora é eletrônico, geralmente vai... Na época era em papel, o comandante assinava, assim. Daí, tem um agente na porta, fala com o comissário, tudo pronto, fecha a porta. Daí é o comandante com a torre, né? Uhum. Ele chama primeiro o serviço de solo para começar a fazer o pushback do avião, e daí vai para a decolagem, passa para a torre, né, sai do controle de solo, controle de pátio, né, para o controle da torre, daí decola lá, e o plano de voo, era muito engraçado o plano de voo, né, porque às vezes eu via lá, o voo vai ter 10 horas e 24 minutos, daí eu olhava no dia seguinte, muitas eram exatamente 10 horas e 24 minutos. Falei, puxa vida, como que eles conseguem acertar no minuto? Às vezes dava uma diferença, às vezes era 23, 22 ou 25, mas muitas vezes você fala assim, nossa, eles acertavam no minuto, eles sabiam exatamente quantos minutos ia levar, né? Então era muito legal. Mas é gostosa essa agitação, porque fica aquele sangue quente ali. Vamos lá, e às vezes sempre falta um passageiro, né? Essa é uma coisa que você mais fica bravo. Está tudo pronto para ir, ainda está faltando 2, 3 passageiros. E um dos problemas é que a mala não pode ir, né? Então você tem que deixar aquela mala pronta para tirar do avião. Então, se alguém não aparece, é o maior transtorno para tirar aquela mala. E uma vez eu lembro que estava faltando 2 passageiros, né? E a gente já estava pronto para o avião. 2 passageiros. Eu falei, deixa eu andar pelo terminal, ver se eu acho alguém. Eu estou andando assim, daí vi uma moça que eu conheço tomando café com um cara. E ela me viu, eu falei, oi, tudo bem? Desculpa, eu estou ocupado agora, eu estou procurando passageiro aqui, depois eu volto aí para falar. Tá bom. Daí eu ando um pouquinho, daí eu falo assim, peraí, são as únicas 2 pessoas que não terminam, deve ser ela. Eu olhei e disse, para onde você está indo? Eu estou indo para Londres. Falei, só falta você no avião, corre. Era minha amiga. Ela e o namorado, eram os últimos 2 que faltavam no avião. Mas é um desespero ficar procurando aqueles últimos 2 que chegam em cima da hora, que você está prontinho para ir, né? E tem aqueles que chegam em cima da hora ali, atrapalham tudo, né? E é o maior transtorno. E você falou lidar com autoridades, né? Que tem que ter esse jogo de cintura. E quando são autoridades ou pessoas famosas que estão embarcando, já teve alguma saia justa aí, alguma situação, Peter? Não, era comum. Você sabe que, no caso eu trabalhei na British Airways, era comum ter os pilotos da Fórmula 1, né? E então eu pessoalmente tive a oportunidade, assim, um dia eu estava na sala de embarque, assim, o Michael Schumacher, assim, papo assim, sabe, com mais 3 pessoas, mas que amigo, papo de amigo, assim, então eles ficavam ali, tudo na sala de embarque ali, esperando, né, então era comum essas coisas na aviação, de você encontrar gente famosa. Eu trabalhava no setor de atendimento especial da Varig, e a gente atendia esses passageiros especiais, né, e um dia eu peguei um passaporte de uma pessoa, estava ajudando, eu falei, pô, você tem um nome parecido de um cantor, ele falou, sou eu. Aí você pensa assim, puxa, é o cantor mesmo, é o aeroporto aqui, normal ter.
esse tipo de coisa, né? E eu até Uhum. brinco com uma amiga minha que trabalhava comigo, eu falava assim, olha, tem gente que nem acredita, né? Que a gente conta essas histórias de aeroporto, ninguém acredita que você estava com esse artista, com esse político ali do seu lado, ali, né? Então era comum para a gente essa coisa de ver gente famosa ali e conversar, né? Eu lembro que eu estava trabalhando na British Airways um dia antes da corrida em São Paulo, e tocou o telefone e era um passageiro, ele falou, olha, dá para checar se o meu assento na primeira classe está direitinho, já está separado para mim? Eu falei, claro, né? E eu falei, qual que é o nome? Ele falou, Stewart, primeiro nome é Jack. Daí eu virei para ele e falei assim, The Jack Stewart? O Jack Stewart? Falou, sou eu. Falei, nossa, eu sou seu fã há vários anos, estou aqui atendendo o telefone seu. Eu falei para ele, amanhã eu posso dar um oi para você quando você estiver embarcando aqui? Ele falou, claro, vai ser um prazer, né? Daí eu olhei o assento, estava tudo certo. Daí no dia seguinte ele apareceu lá, eu falei, Mr. Stewart, eu assisti tanta corrida do senhor, agora estou aqui batendo papo, né? É engraçada a vida, né? Mas essa é uma coisa normal de vida de Uhum. aeroporto, né? Quem estava na ponte aérea, normal encontrar os artistas, já até sabia o nome dos gerentes. Tem uma amiga minha, o pai dela foi um dos gerentes da Transbrasil na ponte aérea. Era normal, ele sabia os nomes dos artistas, os artistas conheciam ele por nome, homens de negócio, tudo. Você passava a ser parte da. Afinal, você tinha um cargo estratégico, né, dentro desse Exato! processo todo, né, Todo Peter? mundo quer ser amigo do gerente da companhia aérea, né? Então, é Exatamente. engraçado, é uma coisa estratégica ser o gerente de uma companhia aérea, que todo mundo quer ser seu amigo, né? Mas essa é uma vida gostosa de aviação que muita gente vê. Então, daí você vê que também essas pessoas são pessoas como você também, que dormem, que estão cansadas, que tem dia que está irritado, não tem aquela coisa especial de ser uma celebridade. É gente que nem você, que acorda cansada, que sai do avião com aquela cara amassada de manhã, né? Eu vi uma artista uma vez, que eu sempre via na televisão, era como que é o nome dela? Esqueci. Mas um dia eu vi ela saindo do avião, com aquela, eu falei, nossa, será que é a mesma pessoa, né? E eu sabia que era, né? Mas essa é a coisa normal de aviação, é gostoso. Time de jogador de futebol, normal, você encontrar em aeroporto ali, né? E a maioria são pessoas legais. Então, essa é uma coisa que eu sempre curti da aviação, mas o que até é difícil contar para as pessoas, né? Falar que eu batia papo com o Ayrton Senna, assim, pô, pessoal, esse cara aí tá mentindo, né? Eu tenho que mostrar foto. Ele embarcava, essas pessoas eram legais ali no aeroporto, tudo, né? E fazia Então, parte e faz parte da rotina desses profissionais, né, seja artista, atleta, o que for, frequentar aeroporto, avião e passar por é. esses, né, faz parte do business dele, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu tive oportunidade de conversar com pessoas. Por exemplo, uma vez eu fui acompanhar o Franco Montoro num voo e estava um pouco atrasado, ia demorar mais ou menos uma hora para embarcar. Aí eles sentamos ali num cantinho ali e conversando ali. Eu, como eu falei, será que vai ter metrô para o aeroporto um dia ali, né? E a gente conversando desses assuntos, tudo assim. Então, tive a oportunidade de conversar com umas pessoas assim, muito inteligentes, homens de negócio, né? Uma vez eu viajei do lado de um empresário, assim, ele me perguntando se ele deveria comprar helicóptero ou não. Eu falei, puxa vida, o senhor me dá tanta moral assim, o senhor quer saber minha opinião sobre comprar helicóptero ou não, né? Então, era muito gostoso, mas você cresce muito, né, dessa variedade de pessoas, conversar com pessoas do mundo todo, né? Então, eu falo 5 línguas, só para você ter uma ideia, né? Então, É. eu um dia estava falando francês, falava italiano, falava espanhol, né? Então, E, e, mas essa como, é uma coisa da aviação gostosa. e como você tinha comentado comigo, né, Peter, que a sua família é italiana, né, sobrenome Biondi, né, e que você, enfim, fala várias línguas já há muito tempo. Isso também te abriu muitas portas na aviação, né? Te proporcionou muitas oportunidades o fato de você já dominar línguas ainda jovem, né? Então, quando eu acabei o colegial, eu não sabia muito o que eu queria fazer na vida, sabe essa fase? Uhum. Então, eu fiquei morando fora, fui morar com amigos que eu conhecia. Então, passei um tempo aí grande viajando pelo mundo aí, né? E morei nos Estados Unidos, no Canadá, fui para a Alemanha, depois fui para a Itália, fiquei um tempinho na Suíça, fui para a Bélgica, morei com uma tia minha, depois morei em Paris um tempo mais longo, estudei francês, né? Mas na França, minha tia morava no caminho para o aeroporto de Orly. O trem que eu pegava era no caminho do aeroporto de Orly.
Então, antes de ir para casa, eu parava na estação, que era bem na cabeceira da pista. E ficava lá 1 hora, 2 horas, quase todo dia, vendo os aviões aproximarem, né? Inclusive, era muito perto onde teve aquele acidente há muitos anos teve um acidente da Varig ali, né? Então, o lugar que eu parava ali, né? Eu ficava olhando. Então, era gostoso que eu voltava da escola e ficava ali 1 hora, 1 hora e meia, quase todo dia olhando a pista de Orly. E essa minha tia já tinha trabalhado na Air France também, né? Então, foi aí que a minha vontade de aviação começou a se materializar, né? Eu falei, puxa vida, eu acho que de repente a aviação é o que eu gosto de fazer, né? Então, então isso me ajudou, minha convivência na Europa, né? Aprendendo outras línguas, tudo, né? E então, quando eu voltei, eu queria voltar para a Europa, trabalhar em aviação, mas na Europa. Mas daí acabou falando, acho que eu vou fazer faculdade no Brasil, e uma amiga conseguiu para mim uma entrevista para trabalhar na Varig, acabei entrando na Varig, gostei, me animei com o pessoal, e acabei ficando no Brasil, e Viracopos era muito gostoso, assim, não tinha muito voo, né? Essa era a frustração, né? Então, mas quando tinha era aquela farra, era bonito, você via aquele 747 ali, Lufthansa, assim, era muito bonito, né? Então foi isso daí, conhecendo um monte de gente legal, tudo, né? E eu acho que o que tem de melhor da aviação, você vê, até hoje eu mantenho contato com vários amigos de aviação, né? E o pessoal até hoje contando as histórias, todo mundo tem história legal, né? Na aviação você sempre tem uma história para contar. Você sabe que eu falo com as pessoas, às vezes eles reclamam muito, ficam bravos quando perde um voo, tem que ir no outro dia, dá umas coisas erradas. Eu brinco com eles e eu falo, quer saber de uma coisa? São essas histórias que vocês vão contar para os netos um dia. Vocês não vão contar as coisas chatas, deu tudo certo. Você sempre vai contar as coisas que deu errado, não é? Essas que são as histórias legais de contar. Vocês ficam bravos aqui agora, mas um dia você vai virar essa conversa de festinha quando você for, né? Daí eu já encontrei muitos, falam assim, Ih, já contei a história do problema que eu tive aqui para umas 10 pessoas, né? Então é interessante isso, né? Você fica bravo na hora, mas depois um dia... E você vai nas festas, esse é um assunto que as pessoas gostam de conversar, né? Eu tinha amigo médico, amigo de banco, ninguém gosta de ficar conversando essas conversas, mas falar de aviação, de viagem, você é o centro das atenções. Todo mundo gosta de vir conversar com você. Né? Ô, Peter, e eu queria saber como é que é a sua relação como usuário da aviação, como passageiro, porque, como você comentou, né, você tem mestrados em gerenciamento de aeroportos, em companhias aéreas, conhece a fundo e tecnicamente toda a operação de um aeroporto, de uma companhia aérea, toda a parte financeira, né, das operações e tudo, que eu também quero te perguntar um pouco sobre isso, mas eu queria entender como é que é a sua experiência como passageiro, assim? Como é que é? Você sabe, eu faço uma coisa meio esquisita de vez em quando, que é, geralmente de quarta-feira, tem preços muito baratos aqui, né? Geralmente tem menos demanda de quarta-feira. Então, às vezes eu pego umas promoções, assim, $80 e de volta para algum lugar, né? Então, às vezes eu pego um voo de manhã e volto à noite, vou passar o dia em algum aeroporto, né? Às vezes eu vou para Washington, Detroit, Chicago, Dallas, Miami, né? Então, às vezes eu faço isso por dois motivos. Uma, para avaliar aeroportos também, isso eu faço profissionalmente, eu vou avaliar um certo aeroporto. Ou, às vezes, também avaliar a companhia aérea. Por exemplo, eu nunca tinha voado na JetBlue, voei a primeira vez há uns meses atrás, entendeu? Então, eu tirei foto da distância da perna, né? Eu fico prestando atenção em todas essas coisas, né? Como é o atendimento, tudo. Mas olha, já foi melhor, né? Eu sou da época que a aviação era diferente. Então, você não pode exigir os mesmos padrões de como era há 20 anos, porque é o que eu falo para as pessoas. Há 20 anos era muito bom, mas ninguém ganhava dinheiro também, né? As companhias todas com problemas financeiros. Então, hoje mesmo eu estava participando de uma palestra sobre ambiguidades, né? Polaridades. Então, eles sempre falam, para você ter um, muitas vezes você não pode ter o outro, né? Para você ter velocidade, você pode não ter qualidade, entendeu? Então, foi o grande dilema das companhias aí, né? Era muita qualidade e pouco lucro no final, né? Então, foi um dilema que as empresas tiveram que passar. Ó. A gente diminui um pouco a qualidade, mas começa a ganhar dinheiro, né? Porque esse é o problema que teve por vários anos. Todo mundo ganhava dinheiro, só as companhias aéreas que não, né?
O aeroporto ganhava, o catering ganhava, as agências de viagem ganhavam, as empresas de distribuição ganhavam, só a companhia aérea que não ganhava. Então, acordaram para isso, né? Nós vamos ter que mudar, né? Mas eu acho que eu já voei em quase, pelo menos acho que 12 empresas aqui dos Estados Unidos, já voei em algumas na Europa também. Acho que até hoje eu já voei em umas 40 companhias aéreas, talvez. Mas às vezes eu vou meio para analisar, às vezes eu só entro no avião. Outro dia eu fui para Las Vegas, entrei, dormi, não vi o avião, nada. A hora que eu vi, estava pousando lá em Las Vegas, então nem sei o que aconteceu, se você me perguntar, né? Mas eu tenho amigos que viajam e ficam só fazendo crítica, né? Só olhando detalhe. Nossa, ela deu meia bolachinha em vez de dar uma bolachinha. Esquece. Se você ficar prestando atenção nessas coisas, você vai ficar infeliz a vida toda, né? Então, entra no avião para viajar, vai, mas não fica... como que eu vou falar? Não deixa coisas pequenas te abalarem, entendeu? Vai, viaja e se diverte. Porque tem gente que fica... Ô, Peter, e também você falou que já fez visitas em vários aeroportos em todo o mundo, né? Aí nos Estados Unidos, em vários na Europa. Me conta um pouco que teve uma viagem, né, que você fez especialmente para fazer. Foi uma visita em 18 aeroportos numa mesma viagem. O que você podia contar? Eu fiquei um tempo na Europa de 3 meses, né? E eu visitei 18 aeroportos. Fiz um estudo, né, desses 18 aeroportos, né? Mas para uma empresa de consultoria, né? E eles não estavam com muita pressa. Eu falei, eu tenho família na Europa, então vou ficar lá, vou fazendo com calma. E o que eles gostam é tipo assim um serviço de inteligência. Eles querem ver, esse aeroporto, como é que para os ônibus, para onde que tem transporte, como é que funciona o embarque, é bem organizado. Deixa eu te dar um exemplo. Teve um aeroporto, será que foi Salzburgo? Eu não lembro onde foi. A toalete não tinha no mesmo nível do embarque. Todo banheiro tinha escadinha para baixo. Então, eu ficava pensando, como é que será que as pessoas de cadeira de rodas fazem, né? Eu não consegui descobrir, mas não tinha... O banheiro era sempre um pouquinho para baixo e tinha uma escadinha. E eu não vi rampa, não vi nada. Eu falei, deve ter algum com rampa, mas eu não consegui achar. Tá vendo? Então eu presto atenção nessas coisas, entendeu? A segurança. Eu dei aula de airport management, né? Então, o fluxo, né? Porque muitas vezes no aeroporto as pessoas se batem, um grupo vindo daqui, o outro de lá, eles se encontram daquela confusão, né? Então, eu observo isso, né? Como que o aeroporto é desenhado, ir pro estacionamento. Tem lugar que não tem proteção anti-chuva. Se está chovendo, você se molha. Tem lugar, não sei como é que está Guarulhos agora, mas até onde eu estava, se estivesse chovendo, você se molha para o estacionamento, né? Tem aeroporto que já tem cobertura, entendeu? Então eu tenho olho muito crítico para isso, né? E foi uma coisa engraçada que eu assisti o vídeo sobre o aeroporto de Viracopos, o novo, e eu percebi que uma coisa que eu vi na China, eles têm sinais no chão. Porque na China, não é só o pessoal tem uma estatura um pouco menor, eles não olham para cima, né? Eles olham para o chão. Então, vários sinais são setas no chão. E eu vi isso aí aplicado no aeroporto de Viracopos. Eu falei, nossa, sensacional. O pessoal que fez isso é pessoal que conhece aeroportos, que viaja, né? Então, o sinal no chão, que é muito mais fácil. E agora, com todo mundo viciado em celular, o pessoal fica olhando para baixo toda hora, né? Então, se você põe o sinal no chão, né? É mais fácil das pessoas verem do que ela não anda olhando para o alto para ver sinais, né? Verdade. Então, eu vejo muita gente pedindo ajuda no aeroporto, moço, onde é que fica isso? E a placa está bem em cima da pessoa, mas ela não está olhando as placas, né? Muita gente não tem esse hábito, né, de seguir placa, né? Então foi muito interessante, né? Eu faço isso já há bastante tempo também, não foi a primeira vez, né? E mesmo que eu estou viajando por outro motivo, eu sempre faço conexões longas para ficar mais tempo no aeroporto, eu sempre chego bem antes, às vezes, para fazer uma visitinha para olhar o aeroporto. Então, eu sempre fico olhando essas coisas, atendimento, fluxo de pessoas, como é que é para pegar um táxi, para pegar ônibus. Deixa eu dar um exemplo. Miami, você é quase atropelado para pegar o van do hotel, né? É horrível Miami. Aqui em Atlanta é maravilhoso, nossa, mas Miami até hoje é um desenho que foi mal desenhado desde o começo, agora não tem como mudar. É uma bagunça aquele curb lá de Miami, né? Mas é o desenho do aeroporto, né? Aqui em Atlanta já não, por exemplo, aqui onde tem os táxis,
os transportes locais, é separado da onde tem o transporte das pessoas, né? Então, o tipo de desenho de aeroporto aqui é muito bom, né? E o aeroporto de Atlanta é o mais movimentado do mundo, mas em 21 minutos você vai de qualquer portão para qualquer portão. O máximo que você vai levar de tempo é 21. O aeroporto é um quadrado, né? Ter linhas redondas engana muitas pessoas, né? Esse é um aeroporto com muita curva, assim, né? Então, quando tudo é quadrado, é bem lógico, né? Dá para entender o aeroporto com muito mais lógica, né? Então, é muito gostoso, né? Mas eu observo muito pessoas, né? Vejo famílias, vejo coisas engraçadas, assim, né? E teve uma vez que eu estava em Londres também, passeando pelo aeroporto, assim, né? E umas coisas engraçadas. Eu vi uma família conversando, eles estavam esperando um estudante, acho que vinha fazer intercâmbio com eles, alguma coisa assim, né? E aquela família bem tradicional inglesa, com o rostinho bem vermelhinho, todo bem vestidinho, o pai de paletó, tudo. Daí eu vejo o estudante chegar, um cara hippie, de cabelão, tudo assim. Eu fiquei olhando assim, acho que eles não estavam esperando esse tipo de cara, né? Eu fiquei olhando assim, né? Eu andava pelo aeroporto, um dia eu estava andando em Londres também, era umas 10 horas da noite, assim, meu voo saía mais tarde. O Rod Stewart, cantor, chegando assim com a família, o motorista esperando ele dá um abraço no motorista. Então é engraçado essas coisas de observar aeroporto, né? Então eu gosto de observar, né, se tem mesinha, se não tem, que tipos de serviços. Por exemplo, aqui no aeroporto de Atlanta não tem nada para criança. O aeroporto de Miami já tem uma área ali para criança brincar, né? Mas aqui em Atlanta tem toalete para cachorro. Olha só, olha só. Toalete para cachorro aqui. Mas Então, como é que é o toalete para cachorro, Peter? É uma salinha lá, eu tenho que te mostrar numa foto aí. É difícil, mas é uma salinha ali. Por quê? Porque aumentou muito o número de pessoas que têm deficiências que usam cachorro, né? Então, por causa da lei, eles fizeram criar salas, né? Para que os cachorros tivessem uma área ali, né? Então, tem tudo arrumadinho. Tem até uma televisãozinha ali para assistir enquanto você espera o cachorro lá. Olha só. Tem um hidrante de plástico ali. Depois eu te mostro a foto ali. Mas são coisas interessantes. Cada aeroporto tem, às vezes, uma particularidade, né? De como que o aeroporto é desenhado. Tem aeroportos muito fáceis de se locomover, outros são mais difíceis, né? Então eu tenho um olho para isso, né? A minha cabeça é treinada, eu olho o problema de segurança, alguém pode cair, por exemplo, né? Eu olho todo esse tipo de coisa. Mas eu gosto de observar pessoas, né? Pessoas do mundo inteiro, e você vê que ao mesmo tempo que as pessoas são bem diferentes, elas são bem iguais. Você vê assim, famílias, né? Tudo a mesma coisa. Pode ser em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa. Aquele reclamou disso. É família. No mundo todo tem as mesmas coisas de família. Não, vamos por aqui. Não, é esse lugar aqui. Não importa. Pode ser do Egito, da Austrália, da onde for, né? De qualquer lugar, as famílias sempre as mesmas coisas. Tem aquelas coisinhas ali de um quer ir para cá, o outro quer comer isso, o outro quer comer aquilo, né? Então, eu curto muito, assim, passar tempo em aeroporto. Eu gosto de andar também, né? Então, mas é isso. Ô, Peter, e de todos esses aeroportos que você já teve oportunidade de fazer essas visitas técnicas, né, e conhecer mais a fundo, tem algum que seria, assim, eleito o modelo, assim, o modelo a ser seguido, ou, enfim, a referência para você? Quem que aplica as melhores soluções aeroportuárias, assim, sobretudo no terminal de passageiros? Então, você sabe que um dos cursos que eu dei, que ainda dou, né, mas faz tempo que eu não dou esse curso, a gente cobre essa área de aeroportos, e o nome do capítulo lá, eles falam aeroportos ou palácios, né? Então, a gente discute isso. Que adianta você fazer um palácio lindo, bonito, mas ele não é prático, né? E outros aeroportos que não são tão palácios, tão bonitos, mas ele é prático. Você entra, vai e pega avião. Então, essa é a grande discussão. Você quer fazer muito bonito, lindo, maravilhoso? Você quer fazer, olha, você chega lá para pegar o avião, entra aqui, sai em 2 minutos, você já está lá no portão de embarque, entendeu? Então, cada aeroporto tem uma característica diferente, entendeu? Mas, por exemplo, uma coisa que estão usando muito, um amigo meu de Lisboa falou isso, né? Eu falei,
eu falei para ele, eu estava em Lisboa, eu falei, puxa vida, demora para ir até a saída ali, né? Ele falou assim, não era assim, era super rápido. Mas porque agora tem as lojinhas que vendem, eles desviaram para você ficar passando pelas lojas. Então, tem muito aeroporto que está fazendo isso. Então, a ênfase agora não é só, nós estamos aqui para as pessoas embarcar. Não, agora é um business, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, vender cachorro-quente, vender duty-free, e também embarcar, né? Então, nossa, perfeito. Então, é um grande dilema, nós vamos fazer prático para a pessoa embarcar, ou nós vamos fazer um business para ganhar dinheiro, né? Então, cada um vai por uma opção, né? Porque tem vários aeroportos, acho que em Roma, que você desembarca dentro do shopping, assim, você fala, cara, cadê? Eu não quero comprar perfume, relógio, eu Tá não quero vendo? nada. Exatamente. Eu quero comprar uma água e um sanduba. Aí é o mais difícil de se achar, né? Você não quer, né? Você não quer comprar chocolate, você não quer comprar perfume, você só quer uma água gelada. E de vez em quando é o mais difícil de achar, né? É curioso essa... Então, a transição de uma maneira de olhar para aeroporto, né? É um lugar onde vai lá para embarcar ou agora é um business, onde você vai lá, você vai gastar com comida, tudo, entendeu? Então, virou um business agora, né? Você tem que ter rendimentos com isso para investir no aeroporto. Cada um tem uma maneira. Que eu falei, teve um que tinha os toaletes que não tinha acesso no mesmo nível, sempre tinha uma escadinha. Eu falei, puxa vida. Então, presta atenção nessas coisas, entendeu? Se a escada rolante está bem localizada, se o elevador... Mas muitas vezes é no desenho, né? Tem empresas realmente especializadas que estão construindo aeroportos e eles pegaram conhecimento de 30, 40 anos, né? Então, eles fazem desenhos muito bons de aeroportos, né? Tá na minha lista aqui visitar o de Istambul, um dos que eu quero, né? Visitar o aeroporto novo de Istambul. Mas você vê, eu vou lá para olhar tudo, como está o desenho, como é que funciona a imigração, como é que é a fila, como é que não é, né? Um dos problemas que aconteceu aqui nos Estados Unidos é que, depois do September 11, tiveram que mudar para aumentar a segurança, tudo, então não foi desenhado no aeroporto, é puxadinho. Então tá cheio de aeroporto aqui com puxadinho para poder criar TSA ali, né? Então é feio até, né? Mas foi a única solução, tiveram que pegar áreas que não era e virar área de segurança, tudo. Porque eu lembro, eu tive nos Estados Unidos algumas vezes antes do 11 de setembro, que você recebia a pessoa na porta do gate, né? O gate era liberado, você entrava no aeroporto e ia até, não é? Você ia até a porta do gate lá, normal, assim, não tinha barreira de... Uma coisa que é esquisita para brasileiro é que aqui você sai da área esterilizada e vai pegar sua mala. A sua mala, muitas vezes, está no lugar aberto. Qualquer pessoa pode ir lá e pegar a sua mala. No Brasil, não. Você pega a sua mala antes, depois que você sai da área segura do aeroporto, né? Isso. Não, aqui não. E eu falei uma vez para o pessoal da segurança aqui no aeroporto, e agora eles puseram 5 ou 6 seguranças lá. Tem muita segurança, mas eu falei, olha, isso aqui funcionou durante o tempo, mas o mundo está mudando, vai mudar. Qualquer pessoa pode roubar uma mala. Então, agora eles têm muitas seguranças, de olho, tudo. Mas é um problema dos desenhos de aeroportos aqui nos Estados Unidos. Não sei se você já percebeu. Você sai da área segura, daí que você vai pegar a sua mala. Mas qualquer pessoa tem acesso à sua mala, né? No Brasil, não, né? Você pega a mala antes, depois você sai, né? E se você sair, você não pode retornar, né? E é comum você ver em aeroporto aqui no Brasil a pessoa tentando retornar e vira e mexe da briga. Deu uma briga aí outro dia que tem alguns canais, né, que mostram vídeos, né, de confusões que tem em aeroporto. Tem sido comum isso. E também, Peter, qual que é a sua percepção, até que você tem um convívio companhia aérea e de aeroporto, dos passageiros, assim, você acha que o comportamento das pessoas também está mudando, assim, para uma forma não tão bacana, essa relação com o serviço aéreo, tudo? Porque a gente tem visto muito problema, né, ou a bordo, ou no embarque, gente brigando com... Ou isso sempre aconteceu, a gente só não ficava tão evidente como está hoje? Então, é o jeito que a imprensa faz sensacionalismo, né? Eu até brinquei com uma pessoa que tem um monte de gente bem casada em Hollywood, né? Mas esses nunca aparecem na mídia, né? Aparecem as separações. Então, eu tô aqui em Atlanta, tem
300 mil passageiros que embarcam, tudo maravilhosamente, dia perfeito. Mas se acontecer uma coisinha, já sai na imprensa. Olha, passageiros estão revoltados. Não, peraí, foi um passageiro num voo, numa certa situação, mas a maioria dos passageiros embarca normal, estão acostumados, já embarcam sozinhos, já põem ali o telefone e já embarca. Então, muita gente já é bem normal, não tem esse problema que tentam criar. As pessoas embarcam, viajam. É que de vez em quando tem algum problema e as pessoas fazem um drama, né? Somente a imprensa que está carente de notícia sensacionalista faz um drama, você fica assim, eu fico até com vergonha da imprensa às vezes, fala, não, tá brincando, né? Mas você vai lá, vai um dia no aeroporto, passa lá, todo mundo embarcando, feliz, dá risada, sorri para o funcionário. A maioria é isso mesmo. Todo mundo sorri, feliz, embarca. Tem muito mais pautas positivas do que negativas, né? Exato. Mas as negativas é as que eles querem captar. Ô, Peter, eu queria te perguntar, que eu sei que você é instrutor internacional da IATA, né? Que é um órgão muito importante. Eu gostaria dessa oportunidade, dessa conversa, você explicar para mim e para os nossos ouvintes aqui o que é a IATA e como que é essa atividade como instrutor internacional, porque eu sei que é uma entidade muito importante aí globalmente, né? Então, eu não tenho vínculo empregativo com a IATA, eu sou um freelancer, né? Eu dava aula na faculdade, e até um amigo do Brasil que me colocou em contato com eles, pensando, puxa, você dá aula em faculdade, a gente precisaria de um instrutor para dar cursos em português aqui, né? No Brasil. Eu falei, claro, daí ele me pôs em contato, eles gostaram do meu currículo, tudo. Daí eu tinha que dar uma série de aulas até pegar minha certificação. Eu peguei minha certificação, mas não é vínculo empregativo. Eles me ligam, falam, ó, tem um curso na China, daqui um mês, você quer dar esse curso? Daí eu vejo se eu quero, se eu estou livre, eu pego e aceito, né? E eles também têm um centro de treinamento em Miami, eles falam, ó, tem um curso daqui 3 semanas, está disponível? Eles me falam qual é o curso, tudo. Eles me mandam um curso, eu atualizo o curso, vejo, faço correções ali, estatística, faço coisa mais moderna, tudo. Eu preparo, eu tenho uma parte de preparar o curso, daí eu vou e dou esse curso, né? E tem pessoas de aviação do mundo todo, né? O mais engraçado é que quando eu comecei era para dar curso no Brasil. O único país que eu nunca dei curso foi no Brasil. Só no Brasil que eu não dei curso. Mas foi engraçado porque eu tinha um curso, pela primeira vez eu tinha um curso marcado em 2020. Eu ia dar um curso de Airline Economics para IATA em São Paulo, o que não seria necessário, seria em inglês, né? E teria gente do mundo todo, mas seria uma oportunidade para brasileiros fazer. Daí, por causa da COVID, cancelaram o curso. Ia ser a minha primeira vez na vida dando um curso, né? Atualmente, acho que eu já dei 5 cursos diferentes para a IATA. Às vezes, a gente dá curso nas empresas também. Uma certa empresa, em vez de mandar as pessoas fazerem curso, eles pedem um instrutor, daí eles veem quem está disponível, né? E eles falam, você quer dar um curso no Kuwait, um curso na Austrália, um curso... Daí é na empresa, daí você vai lá e dá o curso todo dia na empresa, dos funcionários de lá, né? Mas a melhor coisa disso para mim é que o meu contato com pessoas, acho que mais de 70 empresas aéreas até hoje, né? Porque você fica uma semana junto. Então, você almoça junto, às vezes, você janta junto, você conversa durante a aula. Então, imagina o conhecimento que eu já recebi de pessoas. E todos, tem curso meu que todo mundo tem pelo menos um MBA, assim, né? É tudo gente alto nível dentro das empresas, né? E também de agente de viagens, agente de carga, gente do mercado financeiro, de bancos, vários tipos de alunos querem aprender sobre a indústria da aviação, né, em algumas áreas, né? Então, é muito gostoso. E eu recebo ali a avaliação, eu tenho uma avaliação muito boa, assim, dos alunos, né? Que gostam da aula. E aquela história, eu me dou bem com todas as nacionalidades, né? Então, e teve até um caso interessante, tinha um rapaz do Catar num curso meu, e de vez em quando eu fazia uma pergunta para ele não estava prestando atenção, ele olhava para mim meio surpreso, né? Daí ele pegava e respondia. Daí ele veio falar para mim uma coisa interessante, ele falou assim, desculpa aí se às vezes quando você pergunta eu não estou pronto, porque eu já fiz uns 6 desses cursos, nunca ninguém me perguntava nada. Eu ficava até chateado, eles perguntavam para os outros, nunca perguntavam para mim. E ele falou assim, tinha muito professor inglês,
Daí ele falou: "Mas ninguém me pergunta nada". Daí eu falei: "Eu estou feliz que o senhor está me perguntando, porque o senhor é a primeira pessoa que está se interessado pela minha empresa, interessado por mim, tudo, eu estou me sentindo muito bem, né". Você vê essa coisa do brasileiro, né? Que eu me interessei por um rapaz ali de um país, ele ficou super feliz, falou: "O senhor é a primeira pessoa que Aham. está interessado na minha profissão, no que eu faço", mas olha que engraçado que ele ia fazer os outros cursos, ninguém perguntava nada, né? Ninguém se interessava, Não tinha tudo, essa né? interação. Ô, Não tinha essa Peter, interação. quando você fala de airline economics, eu sei que é um tema complexo, é um tema até um dia a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Mas eu queria que você explicasse assim para os nossos ouvintes, para mim também, sempre aprendendo aqui com os entrevistados, um pouco assim da complexidade financeira de uma companhia aérea. Você falou até no início da nossa conversa que durante muitos anos as companhias só tomavam prejuízo, né? Montava aquela mega estrutura, a operação aérea é um custo altíssimo, mas que chegava no final, ou os governos tinham que subsidiar, né, essas empresas. E hoje em dia a coisa mudou muito. Que você podia, assim, contar um pouquinho sobre essa complexidade da financeira de uma companhia aérea, assim? Então, você vê uns princípios básicos, né? Mas é praticamente você resume companhia aérea em oferta e procura, né? É oferta e procura. Tem muito voo sobrando, e não tem passageiro, o preço vai baixar. Você tem muito passageiro e pouco voo, o preço vai ser mais alto, né? Também competição, né? Se tem muito mais competição, preço mais baixo. Não tem competição, preço mais alto, né? Então, esse é o básico, né? Que você ah, fala, né? Em economia, por exemplo, a gente fala muito de economia de escala, né? As companhias que têm mais aviões tendem a oferecer elas têm um custo interno menor, porque com mais aviões você compra mais peças, você compra em maior quantidade, tudo que você compra em maior quantidade, você tem uma redução de preço por causa de quantidade, né? Então, por exemplo, um dos problemas que tem é companhia low cost muito pequena, que ela não consegue atingir esse custo que é o ideal. Então você vê que as que estão bem, a Ryanair, EasyJet, são todas que têm sim 50, 100 aviões, né? Então, para você atingir um custo operacional bom, você tem que ter uma quantidade grande, né, operacional, e isso ajuda muito, né? A gente fala sobre isso, né, de você economia de escala, né? Quanto maior a sua operação, você consegue um custo por unidade menor, né? Então, essa é uma das coisas que a gente cobre lá. Tem mais coisas assim. Às Sim, vezes, quando sim. eu participo assim, eu tento não entrar, porque é um assunto cansativo. Nossa, mas eu tenho um livro aqui atrás de mim, eu escrevo sobre o Uhum. assunto, que eu era o meu professor na escola que escreveu o livro, né? E era a aula mais cansativa, porque era muito cansativa essa aula de Airline Economics. Eu tento fazer ela mais dinâmica muitas vezes, mas é um assunto bem pesado. Mas é o que eu falei, o que mais mudou nos últimos anos foi que, por muitos anos, a companhia aérea dava o show e era a única que não ganhava dinheiro, né? Todo mundo ganhava, menos a companhia aérea. E agora eles mudaram, né? A companhia viu que eu vou fazer maneiras de eu ganhar dinheiro. Por exemplo, fazer uma reserva, antes era por um GDS, né? Que fazia reserva. Hoje não. Se você vender direto, já diminui muito o seu custo, né? De, De de venda, emissão, por né? exemplo. Uhum. Você tinha que dar comissão, às vezes, de 10% para um agente de viagem. Então, eles aprenderam a eliminar essas coisas e fazer contato direto com o passageiro, né? Então, a arte da negociação também, negociar melhor, porque eles viram, né, que as companhias eram aproveitadas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é médico e ele vai no shopping center vestido de médico. E um dia ele falou: pô, parece que esse estava mais barato, agora está mais caro. Eu falei: você vai vestido de médico? Os caras olham lá e vão querer aumentar o preço na sua frente, né? Se você vai lá vestido como cidadão comum. Então, o que acontecia com companhia aérea? Tinha aquela ideia que a companhia aérea ganhava muito, então todo mundo querendo aproveitar, né, da companhia aérea, né? Então, isso mudou. A companhia ficou esperta, falou: peraí, todo mundo está ganhando dinheiro, eu que vou ganhar dinheiro agora, sabe? Então, essa é uma coisa que mudou, né? Uhum. Mas ainda é difícil, porque você trabalha, ganha, faz, daí no finalzinho um pequeno lucro, ou às vezes nem lucro, né? A gente estava analisando uma das empresas brasileiras,
ganhou, eu não lembro, 1,2 bilhões, mas daí você vai ver, teve prejuízo, mesmo que vendeu 1,2 bilhões, no finalzinho teve prejuízo, porque o custo te persegue, né? O custo aumenta tudo, né? Então, no Airline Economics, você vê, né? O ideal, quanto maior a sua operação, por isso que muitas vezes tem os merge das companhias aéreas, porque você vai conseguir atingir um custo menor, né? Entre as companhias aéreas. Por isso que o importante é o merge, né? Uma delas é para diminuir seu custo. Ô, Peter, e até pegando o gancho no que você está falando, eu recebi também uma pergunta aqui do nosso amigo e ouvinte, o Araújo Neto, que também é ouvinte aqui do Araújo Neto, lá do canal Asa. Ele mandou a pergunta querendo saber se você acha que existe no Brasil, na aviação comercial brasileira, se existe ainda espaço para uma companhia low cost de verdade mesmo. Você acha que, assim, do que você conhece, assim, do nosso mercado? Olha, essa é uma pergunta difícil. Tem um monte de gente que chuta, né? Eu acho que sim, acho que não. Eu não gosto de chutar. Eu cresci muito, eu quero ver números, eu quero ver análise, eu quero ver como que a coisa funciona, né? Então, tem uma coisa que a gente aprende na vida, assim, você pode ter uma boa ideia e ela não ser bem implantada. Ou você pode ter uma ideia que não é tão boa, mas é bem implantada. Então, não é ter ou não ter, é como você faz essa implantação. Vai ser uma empresa que vai ter capital, vai ser uma empresa que vai ter economia de escala, ela vai ter um custo mais baixo, porque ela vai operar em grande quantidade, entendeu? Então, isso que precisa saber, como é que vai ser feita essa implementação dentro do mercado, né? Então, é que aquela história também, voar com tarifas baixas, você voa e fale dali 5 meses, entendeu? A diferença é voar ganhando dinheiro. Essa é a questão. Voar é a parte mais fácil, eu sempre falo isso no Asa. Pôr um avião não é essa parte mais fácil. Ganhar dinheiro é que é a dificuldade. Isso é que você tem que pensar, né? Então, organizar rotas, tudo isso aí eu faço, não tem problema nenhum. Mas ter os passageiros voando, pagando uma tarifa que justifica o seu custo. Aí que é o problema, entendeu? Mas montar a companhia era fácil, monta, tudo bonito lá, e você não vai ter dinheiro para pagar as contas, né? Então, hoje, o problema do Brasil é qual o nível tarifário que você está conseguindo, né? Você está até pondo avião no ar, mas você também não pode aumentar muito o preço, porque você assusta os passageiros que são sensíveis a preço, né? Hoje mesmo eu li na Panrotas que estão aumentando muito o preço do corporativo, porque eles estão querendo pegar a diferença de quem já tem e talvez não tenha tanto problema a pagar mais, mas alguns já estão reclamando, né? Então tem que tirar o dinheiro em algum lugar. Então, pensando bem, eu falo assim, será que tem espaço? É difícil dizer até fazer as contas e ver, estudar o mercado. É difícil dizer quais rotas vão operar. E outra coisa, como a concorrência vai reagir, né? Então, eu trabalhei com o John Wensling na parte de business plan de companhia aérea, e os alunos faziam os business plan das empresas, mas a maioria ignorava a concorrência, porque ninguém quer ver os defeitos, todo mundo só quer ver a coisa boa, né? Daí eu perguntava assim, mas se a concorrência fazer isso? Ah, não pensei nisso, né? Então, eu acho que o maior problema é achar que a concorrência vai ficar sentada e não fazer nada, entendeu? Então, esse é o problema, né? E outra coisa, o pessoal fala muito de low cost, é um nome muito mal usado. Uma coisa é ser low cost, a outra é ser low fare, né? Uma coisa é a sua operacionalidade ter um custo um pouco menor que as outras, mas a outra coisa, assim, isso significa que você vai ter passagens com preços menores também? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por exemplo, a Southwest é chamada de low cost, mas não, às vezes o preço dela é até mais caro que as outras. Dependendo do dia que você vai voar, é até mais caro, né? Então, não tem brinde, não tem nada de graça. Você vai ter que pagar as contas de algum jeito. Combustível custa a mesma coisa para todo mundo. Então, pergunta, será que tem espaço para uma quarta empresa aérea no Brasil? É difícil, e ela vai ter muita concorrência, entendeu? Ela vai sofrer um ataque de estrategistas muito inteligentes. Ninguém vai ficar parado lá esperando alguém crescer, né? E gente que já conhece a atividade, já está
voando e enfrentando os desafios já há algum tempo, né? Assim. Exatamente. Eu olho aqui as low cost, toda vez que elas põem um certo voo, outras empresas já colocam o voo 10 minutos depois. É incrível. Então, está todo mundo estudando a concorrência, né? Então, esse é o maior problema do Brasil. Como é que a concorrência vai se comportar? Isso a gente não vai saber até começar, né? Então, é arriscado. Eu até falei isso no ASA semana passada. O problema não vai cobrar bagagem, essas coisas. É um monte de fatores. É insegurança jurídica, todo mundo ação na justiça e ganham, né? Preço do dólar varia, né? Uma criança leva um tapa na Austrália, aumenta o preço do dólar, né? Então, tudo muda. Então, o problema é toda a insegurança para você montar business no Brasil, né? É muito imposto, muita insegurança. A própria infraestrutura também, né? Em muitos locais fica devendo, né? Exatamente. Ô, Peter, para ir caminhando para o final, eu queria te perguntar para você comentar sobre um vídeo muito bacana que você publicou no seu canal no YouTube, que você explica em detalhes sobre a composição de uma tarifa, de uma passagem, do preço de uma passagem aérea. Eu assisti o vídeo, aprendi muito. Como eu te falei, eu sou comprador de passagem aérea assim, já há bastante tempo, então assim, ajudou muito esse vídeo. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre, comentasse sobre esse seu vídeo que você produziu e explicasse aqui para os ouvintes e para mim sobre a composição de um preço de uma passagem, qual que é o momento ideal de comprar, o que a gente efetivamente está comprando quando escolhe um voo, enfim, o que você podia explicar para a gente? Esse é um assunto complexo. Só para ter uma ideia, eu gasto mais ou menos 4 horas num curso só para falar desse assunto. Então, realmente é um assunto bem complexo. Mas, resumindo, é praticamente quem compra com antecedência consegue preços melhores. Quem compra mais perto da hora paga mais. E isso funciona para várias áreas, não é só aviação, trem, em alguns lugares na Europa, entendeu? Então, tudo que você compra com antecedência e planeja, você paga menos. Tudo que você tem que comprar em cima da hora, você vai pagar mais. Então, isso é praticamente preço de passagem aérea, né? Você não vai comprar um preço amanhã, uma passagem amanhã e achar que vai achar baratinho, né? E outra coisa que muita gente não entende é dinâmico esse preço. Cada dia é diferente. Então, eu vi aqui num negócio da Panhotz, preço aumentou de tanto para tanto. Eu fiquei me perguntando, mas que preço? Todo dia é um diferente? De que dia eles viram aquele preço, entendeu? E rota. Cada rota é diferente. Você pode ter uma rota de 1 hora de voo muito mais cara do que uma rota de 3 horas de voo. Então, não tem essa ligação entre os preços de passagem. Cada mercado é um mercado, né? Então, isso é o mais difícil de explicar para as pessoas. Preço de passagem não é o preço de um produto que você vai lá, põe e fica aquele produto. Ele pode mudar de uma hora para outra, de acordo com a empresa ver a possibilidade de aumentar a renda, né? Então, peraí, vai ter bastante demanda nesse voo. Então, o que tem preço de passagem? Tem um monte de preço de passagem. E cada dia muda, cada mercado é diferente, né? E é muito comum, né, as pessoas perguntarem, nossa, eu fiz esse voo, era de 1 hora, muito mais caro que aquele que eu fiz para muito mais longe, né? Então é isso, é a demanda, né? Eles veem ali quando pessoas estão querendo comprar, né? Mas, e tem aquela história aqui no Brasil que teve uma época que a Gol fazia aquelas promoções na madrugada, né? Mas isso não existe mais. Aí é curioso que outro dia eu estava num voo e a moça falando, não, mas você tem que comprar depois da meia-noite, porque depois da meia-noite, é como se assim, olha, depois da meia-noite o site abaixa todos os preços e só quem está acordado no site vai ver. É como se fosse uma grande de uma dica, assim, sabe? E tudo bem, se ela vai ver à meia-noite para daqui 6 meses, claro, vai estar um preço ótimo. Mais barato, exatamente. Alguém me passou de um site que promete preço mais barato para idosos. O que eles vão fazer? Eles vão achar uma passagem para daqui 3 meses e falar, olha, idoso, achei uma passagem mais barata para você. Não precisa deles. Se você for lá também procurar, você mesmo vai achar. Mas eles vão mostrar como se eles tivessem conseguido fazer isso por você. Mas que você pode fazer por você mesmo, né? Mas as pessoas vão acreditar, né? Falar, acho que eles devem conseguir. Então é isso que eles fazem, eles compram com antecedência. E outra coisa que eu explico no meu vídeo,
Não é que também todos os voos da empresa têm aquela promoção. A promoção é num dia tal, numa certa rota e um pequeno número de assentos. Se você não for dos primeiros que comprar, alguém vai comprar. Mas você fala assim, promoção de São Paulo para Fortaleza por 350. Você fala, então quero ir semana que vem. Você fala, não, aquele preço é para daqui 1 mês e meio, no voo das 6 horas da manhã e na quarta-feira, entendeu? Não é na véspera do feriado. Não é que todas passaram. Não é na véspera, exatamente. A promoção não vai ser na véspera do feriado, tá vendo? Mas olha como as pessoas se enganam. Mas daí a empresa pensa, ele vai lá olhar, daí ele vai ver que não é, mas ele vai acabar olhando e acabar comprando do mesmo jeito. Então, pelo menos você atrai a pessoa para olhar no seu website ali, né? Então, gerar tráfego né? Mas pessoa... muita besteira aí na internet. Eu te ensino como comprar passagens mais baratas. Não tem nada demais, né? Compra bem, com bastante antecedência, no dia que tem menos demanda, longe de feriado, você mesmo compra, não precisa de ninguém ensinando. Você vai lá e... Tanto que no meu vídeo eu faço, olha, hoje mais do que nunca tem que ler, tem que ir atrás. Por exemplo, às vezes eu compro passagem com a Orbitz, que é uma dessas agências online, mas já vem o número da empresa aérea. Eu entro no localizador da empresa aérea e checo na empresa aérea se minhas coisas estão lá, né? Exato. Teve um rapaz 2 semanas aqui, que é uma empresa aí dessas online aí, ela fez uma mudança e não colocou o número da passagem na reserva. Foi um erro só provavelmente um funcionário. Então ele chegou aqui, tinha reserva, tinha tudo, mas não tinha passagem. Não tinha o número. O código é um número, o código é um número. Aquele ticket. Quando você compra. Então, mas alguém não tinha colocado aquele número. Então, você tinha uma reserva, você não tinha uma passagem associada com a reserva. Então, uma coisa que as pessoas não entendem, você pode fazer uma reserva e eles te dão um prazo para colocar, a gente chama de bilhetar, né? Você bilheta aquela passagem. E daí acontecia muito com agente de viagem. Ele fazia a reserva para guardar o seu lugar, daí falava o preço e te dava ali 1 semana para você pagar, daí ele coloca o número da passagem dentro da sua reserva. Entendeu? Então tem 2 coisas. Então, se você tem o número, aí significa que está certo. Tem o número do bilhete, né? Perfeito. Mas muita gente não sabe checar essas coisas, né? Então, o que eu faço aqui? Eu faço com essas empresas, mas eu entro no site da companhia aérea e checo se na companhia aérea está tudo em ordem para mim. Tem o número do meu bilhete, tem todas as informações, né? Então, hoje tem que ser um pouco esperto, né? Porque está cheio de gente tentando dar golpe. Então, eu tenho um livro aqui, tá aqui, ó, chama Pense Rápido e Pense Devagar, né? Então, muita coisa que você costumava fazer de qualquer jeito, hoje você está tendo que pesquisar, está tendo que pôr mais tempo, né? Então, essa área de viagem, de companhia aérea, você tem que olhar, checar, ler informação, ler, como que chama, comentários, né? É Sim. muito importante isso, você ler, né? Não sei se você vai para algum lugar, você vê o hotel, eu leio ali, as pessoas fizeram comentários sobre hotel, entendeu? Graças a Deus, até agora, consegui só pegar coisa boa, não tive problema. Mas eu leio, tem gente que não lê. Problema desse hotel é que não tem alimentação depois das 8, entendeu? Então tem que ler, tem que se informar. E é até gostoso se informar, né? Eu falei outro dia, né? Que planejar é tão gostoso quanto viajar, né? Exatamente. É gostoso viajar, checar, olhar. Eu tenho um casal amigo meu, eles curtem ficar planejando. Daí viaja, passa rápido, né? Mas o planejamento é gostoso. Então tem que olhar, tem que tomar cuidado, sabe? Perguntar para alguém que tem mais experiência, muitas vezes, entendeu? Falar, você mexe com isso, você viaja bastante. Dá uma olhada nesse website aqui, o que você acha? Né? Isso. Aí você vê, por exemplo, esse website que me passaram, muito estranho, não tem nome de ninguém, sabe? É um negócio muito estranho aí, que eles prometem 50% de desconto para idosos e estudantes. É muito estranho. Muito estranho isso aí, né? E os próprios sites das companhias, né, e das empresas, dos hotéis, tudo estão aí disponíveis, abertos para consultar e ter uma referência dos valores, né? Exato. Se uma coisa custar 1.000, dificilmente ela vai custar 400. Ela não vai. Eu não sei que seja numa condicionante, como você colocou, de uma promoção
do embarque às 3 da manhã, lá de não sei aonde para não sei aonde, que, enfim, mas assim, não existe almoço grátis, né? O famoso Tem uma situação que às vezes você pega preços bons, é quando a companhia está precisando de dinheiro para pagar alguma dívida e ela está precisando entrar dinheiro rápido. Então, essa é uma situação que às vezes as companhias jogam umas promoções e põem bastante passagem, várias passagens a preços menores. Quando ela está apertada de dinheiro e ela está precisando entrar um dinheiro meio rápido para pagar alguma conta, mas é raro, mas esse é um jeito que as empresas fazem, às vezes. Olha, vamos começar, vamos vender mais barato, porque vai entrar esse dinheiro que a gente precisa. É que aí normalmente são a turma que sempre compra, que já vai lá e já compra uns 5 bilhetes. Isso já, que né? é duro, os espertos já sabem. Exatamente, os espertos já sabem. Então, tem os espertos que sabem. Aqui tem muita gente que viaja bastante, eles sabem todos os truques de como comprar, quando comprar. Então, tudo na vida é informação, né? Quem sabe consegue, né? Quem vai no chute, né? Isso que é bom perguntar, né? Pegar consulta. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto que fala assim: na multidão dos conselhos há sabedoria, né? Você vai fazer alguma coisa, pega a opinião de 2, 3, né? Também não adianta pegar só de um. De repente você pegou um que teve uma experiência ruim, né? Então, pega a experiência de 3 ou 4. Eu perguntei para essa pessoa, ele falou que é bom, não falou que não é bom, né? Então sempre faz assim, né? Você pesquisar, perguntar. Hoje em dia tem que pensar, viu, pessoal? Não pode ser muito preguiçoso, não. E não precisa esperar até meia-noite, né, Peter? Não, é o que eu falei. É mais importante comprar com bastante antecedência, a hora que você compra, que você não compra. Nunca ouvi falar que tem, não sei se tem, se não tem, mas nunca ouvi falar nada. Mas você vê como que é o mundo? É uma coisa de sabedoria humana, né? Eu falei num dos programas, pergunte a pergunta certa para a pessoa certa na hora certa. Né? Aqui as pessoas perdem o voo e falam assim: a mulher da limpeza falou que era aqui. Eu falei: é para a mulher da limpeza que você vai perguntar do voo? Tem um balcão de informações enorme ali, com 3 profissionais que fazem isso o dia inteiro, e você vai perguntar para a pessoa da limpeza? Mas pensa, quanta gente faz isso, não é? A vizinha do tio do meu cunhado falou que é isso, né? Exatamente. Não tem essas pessoas assim, ela é entendida do assunto, ela estuda. Não, ela viajou 2 vezes já. A moça do cafezinho me disse que não sei o quê. Mas, tadinha, a moça do cafezinho, ela tá lá servindo, meu. Ela não, né? Ela não. É o que você falou, é perguntar para as fontes, né? São as fontes, é identificar as fontes para as perguntas que você precisa das respostas, né? Exato. Porque, como bom jornalista, eu sempre digo, o jornalista não precisa saber de muita coisa, não, mas ele precisa saber quem sabe e fazer as perguntas certas, né? Exatamente, isso que é muito importante. Isso está meio ruim no Brasil, né? Porque agora qualquer idiota é especialista, né? Infelizmente, em vez de perguntar para as pessoas que realmente sabem, né? É duro isso, né? Eu tenho um amigo que é médico, ele está reclamando que agora todo paciente quer discutir com ele porque assistiu um youtuber. E eu falei, pô, eu tenho 4 diplomas aqui, estudei Unicamp, USP, e a pessoa quer vir discutir comigo por causa de um youtuber falou alguma coisa ali, né? É duro viver num mundo assim, né? A gente estuda, se prepara e pessoas falam coisas que não têm base sólida, né? E faz uma busca no Google e vira, já dá opinião sobre assuntos que ela não tem profundidade, né? Não sabe... Por exemplo, uma pergunta que muita gente fala: qual a melhor companhia para viajar? Eu falei, olha, a melhor companhia é que sai do lugar onde você precisa ir para o lugar onde você tem que ir na hora que você precisa ir. Entendeu? Essa é a melhor. Não adianta a Emirates ser muito boa, mas ela não voa de Curitiba para Porto Alegre. Então, o que adianta ser boa se não tem? A melhor companhia, por exemplo, qual a mulher mais bonita? É aquela que está na sua casa e cuida de você, não é aquela artista ali que nem vai olhar na sua cara, entendeu? Então, a mesma coisa, a melhor companhia aérea é aquela que está no horário que você precisa, na cidade que você precisa, e vai para o lugar que você precisa. Isso aí não tem preço, isso é melhor, né? Então, e muita gente já teve experiências boas e ruins com várias empresas, né? Todo mundo tem seu dia de
É engraçado, eu vi uma moça, a segunda vez que ela viajou com a Delta e a segunda que ela teve problemas, né? Dela já vem com aquele papo. Ah, eu viajo na outra, nunca deu problema. Viajo nessa, nunca deu problema. E eu ouço ao contrário, todo dia a gente reclamando as outras também. Porque acontece com todo mundo. Ninguém tem avião perfeito, ninguém tem previsão do tempo perfeita, mas a nossa cabeça seleciona o que a gente quer selecionar, né? Exatamente. E é um alinhamento de expectativa, né? A pessoa já vai numa expectativa, não, que não vai dar certo aqui, isso aqui já não é legal, né? E aí não vai ser bom, realmente. Se ela não se abriu para uma nova experiência, vai ser sempre uma coisa que não vai ser tão positiva. Peter, eu queria ir finalizando, primeiro agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento comigo e com todos os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Foi incrível. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui, a toda a família Beyond, né, em vários países, né, Peter? Lá na Itália, na França, ao Robert, ao Araújo Neto, a todos os amigos do canal Asa que também vão prestigiar aqui essa entrevista. E para fechar o nosso papo, Peter, eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes. Então, hoje nós estamos num mundo muito negativo, né? Que eu falei, tem tanta gente machucada, né? E elas ficam tentando machucar os outros também, né? Então, eu acho que um cuidado que a gente tem que ter hoje é o que a gente ouve, o que a gente vê, o lixo que a gente deixa entrar na nossa cabeça, né? Então, eu sempre falo, procura gente que é positiva, gente que vai ajudar na sua vida, gente que te põe para cima, né? Então, esse que é o maior problema, né? Seu dia está maravilhoso, você encontra um cara lá e ele te põe para baixo, faz seu dia ficar uma miséria, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, o que a gente assiste, né? Porque, infelizmente, muita gente vê, felicidade incomoda, né? Você está feliz, parece que a pessoa não pode te ver feliz, ela tem que dar um jeito de... Eles falam aqui que a miséria procura companhia, né? Quando você está miserável, você quer fazer todo mundo miserável porque você não está feliz, né? Então, acho que hoje é muito importante, né? Eu leio livros bons, eu assisto coisas motivacionais, eu converso com gente que tem linguagem positiva, que fala coisa boa, que vai me ajudar, entendeu? E devagarzinho, né, vou deixando as outras coisas de lado, assim, né? Então, hoje, mais do que nunca, né, tomar conta da nossa mente, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente deixa coisas entrar na nossa mente que atrapalham, né? Às vezes a pessoa manda um vídeo aqui no WhatsApp, estraga seu dia, né? Eu não quero saber de morte, de destruição, de roubo, é só isso que falam, né? Quero saber quem que se deu bem, quem que conseguiu coisa boa, quem que conseguiu fazer alguma coisa interessante, né? Então, muito, muito importante hoje em dia a gente guardar a nossa mente, né? Não deixar poluir a nossa mente, né? Então, essa é a minha mensagem aí, tá? Guardar, tomar conta da mente. E o Peter, né, Peter, muito obrigado pelas mensagens final. E o Peter tá praticamente toda semana lá no canal Asa. Eu vou deixar todos os links seus, Peter, do seu canal no YouTube Airplane 800. Mensagens motivacionais. Com as mensagens motivacionais do Peter e todos os links associados ao Peter Beyond. Peter, um grande abraço para você e muito obrigado. Tchau! Tchau.